Fala galerinha do PG Atualidades, beleza com vocês? Professor Oswaldo falando aqui e na aula de hoje, dando continuidade aos nossos vídeos de regionalização do Brasil, nós vamos falar sobre a região sul. Pois é galera, tema importantíssimo para sua prova da escola, Enem, vestibulares e concursos públicos. Se você curtiu o tema dessa aula, já deixa seu like aqui embaixo e vem com a gente! Galerinha, mas antes de eu falar dessa região tão importante, a região sul do Brasil, gostaria de pedir que você se inscrevesse aqui no canal, clicasse no sininho de notificações, compartilhasse muito esse vídeo com os seus amigos, pois só dessa forma nós vamos atingir mais e mais pessoas e continuar democratizando ainda mais o conhecimento. Bora para a aula? Galera, falar da região sul do Brasil é falar de uma região que, podemos dizer, passou por um processo de colonização diferente das outras, mas ao mesmo tempo de uma importância riquíssima para o nosso país. A região sul do Brasil tem aproximadamente 564 mil quilômetros quadrados, sendo a menor das 5 macro-regiões brasileiras, e uma população aproximada aí de 29 milhões e 900 mil habitantes, 30 milhões de habitantes, segundo o IBGE Censo de 2022, sendo a terceira maior em população, perdendo para o Sudeste e, em segundo lugar, para o Nordeste. A região sul, ela vai fazer fronteiras com 3 países, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai, e vai fazer limites com os estados do Mato Grosso do Sul e também com o estado de São Paulo. Se nós analisarmos esta parte aqui, a região sul, ela não tem tantos limites e fronteiras, mas ela faz limites e fronteiras com países e estados referências no nosso país, a questão dos estados, e países referências no nosso continente. Um exemplo disso, todos os países que são membros do Mercosul, ok? Indo para a parte física, que é uma parte importantíssima que nós vamos falar, começo falando do relevo. Existem alguns relevos que são importantes. Um dos relevos bem importantes é o Planalto Meridional, que vai ficar mais ao norte da região sul. Ela tem 3 grandes serras, a Serra do Mar, a Serra Central e a Serra do Sudeste. E ela também é cercada por inúmeras colinas que nós chamamos de coxilhas, principalmente na região do Pampa, beleza? A região sul, ela tem climas importantíssimos, como por exemplo o clima subtropical, que é o clima predominante, e ele tem as 4 estações do ano bem definidas. Detalhe, dica do titio, é a única macro-região brasileira que tem a possibilidade de neve. E é claro também no litoral nós temos o clima tropical, mas ali na parte do clima subtropical, por conta de um relevo mais alto, também vamos ter uma influência do clima tropical de altitude, ok? A vegetação, ela é bem diversificada de uma forma geral, e nós temos aqui o bioma Pampa e o bioma Mata Atlântica. É claro que no litoral vamos ter também os mangues, as restingas e também o bioma marítimo costeiro. Mas dentro da Mata Atlântica, como houve um processo de desmatamento muito grande, foi criado a vegetação da Mata dos Pinhais, ou seja, a Mata de Araucária, que é utilizada principalmente para o processo de silvicultura, ou seja, para o processo de exploração de madeiras. Beleza, galera? Outro ponto importante que eu preciso falar, e eu coloquei aqui no cantinho, porque aí vem como dica, a questão hidrográfica. A região sul, ela tem 4 bacias hidrográficas. Coloquei lá a bacia do Paraná, passa pela região sul, a bacia do Uruguai, a bacia do Atlântico Sul e também a bacia do Atlântico Sudeste. Nessa região, nós temos uma referência que seria o Aquífero Guarani, o maior
é de todos em área, ou seja, a região sul tem águas escondidas, digamos assim, no lençol freático a partir do aquífero Guarani. Vale lembrar a vocês que o aquífero Guarani não é exclusivo do nosso país, ele também está presente na Argentina, no Paraguai e também no Uruguai. Diquinha do titio, se liga aqui, ó. As cataratas do Iguaçu são referência principalmente na questão de turismo e ela depende principalmente do abastecimento do rio Iguaçu, que é um rio endorreico, que vai correr para dentro do continente. É claro que também é necessário a questão das chuvas para ter o abastecimento das cataratas, mas sim depende muito do rio Iguaçu. E é claro também de seus afluentes e outros rios, ok? Indo para a parte de agricultura e pecuária. Tanto na parte de agricultura quanto na parte de pecuária, a região sul, ela pratica a parte extensiva e a intensiva. Na parte da pecuária, tanto a agricultura intensiva quanto a agricultura extensiva, eles utilizam para o corte e também para a extração do leite. Vale lembrar a vocês que a região sul também é muito forte na questão dos suínos e também das aves. Uma referência que eu cito aqui é Chapecó, que é a capital da agropecuária na região sul, ou seja, só lembrar aí do frigorífico Chapecó. Não estou fazendo nenhuma propaganda, não ganho nada com isso, mas ele é sim uma referência, ok? E na parte de agricultura, houve uma transformação na época colonial, tá? Onde você tinha o plantete, um sistema de monocultura que era voltado à exportação. E no pós-colonização, sim, nós temos a agricultura intensiva e extensiva, principalmente que vai fazer uma composição do PIB dessa região. Beleza, galera? Vamos falar um pouquinho do processo de industrialização. Todos os 3 estados da região sul, eles têm um relativo processo de industrialização, acompanhando o processo de industrialização do Brasil, que foi tardia. E eu deixo como destaque aqui o Parque Industrial do Rio Grande do Sul, que vai ter como referência tanto a indústria de base como de bens de consumo não duráveis e duráveis também, bens de consumo leve, beleza? É claro que eu também tenho que falar da população, e aí vai ficar a diquinha lá para a prova de vocês. A população da região sul é predominantemente por europeus e também por indígenas. Lá no processo de colonização, e aí a gente vai entrar um pouquinho na história, a população até 1750 era composta por portugueses e também luso-brasileiros, com pouquíssimos escravos e também indígenas complementando essa população. Mas com o passar do tempo e a partir das missões jesuítas que acontecem pós 1750, fazendo o que os jesuítas eles faziam com todo mundo, fazendo a catequese, a exploração de território, principalmente lá no Rio Grande do Sul. Houve também um processo de migração muito grande que aconteceu após 1750, pós-criação do estado de Minas Gerais. Minas Gerais foi criado em 1720, que eles precisavam do couro. E aí tinham os gados, né? Deixo ali como referência o gado selvagem, até para poder fazer essa exploração. Então, os paulistas se aproveitaram muito e acabaram migrando para o Rio Grande do Sul pela questão da empregabilidade na época, porque acontecia o ciclo do ouro, né, na região sudeste, depois o ciclo do café lá, a partir de 1800, mas as pessoas daqui também precisavam ganhar dinheiro e muitas pessoas migraram para a região sul porque lá se oferecia a oportunidade de trabalho. E aí, é claro, depois do processo de independência do Brasil, começaram a aparecer outros povos europeus. Deixo como referência aqui, diquinha para a prova de vocês. Começaram a aparecer os ucranianos e também os poloneses. Então, como fica o processo histórico do Brasil? Ele é na região sul. Ele fica dividido no antes 1750, antes Tratado de Madrid,
pós-1750, pós-Tratado de Madrid. É claro que isso foi mudando com o passar do tempo e, a partir do século XIX, a região sul passou por uma transformação na sua forma, né, de empregabilidade, aonde eles conseguiram exercer com maestria a agricultura e a pecuária. Na época, o plantation como agricultura e hoje, principalmente, com as questões tecnológicas e os incentivos fiscais que acontecem, a agricultura intensiva, com muitos maquinários, principalmente porque o Brasil é uma referência nesse setor, ok? Ponto importante, gente, a região sul do Brasil hoje está entre os maiores índices de desenvolvimento humano em seus estados. Os 3 estados da região sul do Brasil estão entre o top 6 no IDH. Beleza? Então essa é a aulinha nossa da região sul. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no nosso canal. É muito importante não apenas para o nosso crescimento, pois quanto mais vídeos nós produzimos, melhor essa democratização do conhecimento que nós buscamos levar, sim, para vocês, aí do outro lado da telinha. Beleza, galera? Então, aguardo vocês na próxima aula, tá bom? Não se esqueça, dê up nos seus estudos. Tchau, tchau!